Senhor presidente, senhores deputados, senhores visitantes, senhores deputadas, perdão. Senhor presidente, nós teremos amanhã a quadrimestral e, obviamente, que o momento é oportuno, deputado Fruit, porque na quadrimestral, a primeira que será feita esse ano, ainda referente ao governo anterior, há algumas situações, inclusive que Vossa Excelência, e por isso me refiro a Vossa Excelência tem levantado aqui nessa casa. Uma delas é a questão referente aos servidores públicos e ao valor dos salários já defasados que atingimos ao término do ano passado, ou ao término do quadrimestre. O governo alegou que deixou em caixa cerca de 5 bilhões de reais. Alguns deputados já se manifestaram dizendo que amanhã é preciso que nós saibamos se de fato há ou não esses 5 bilhões e se há, como que eles serão administrados. Mais ainda, o CIAF voltou, deputado Maurício, a ser alimentado, porque no ano passado, deputado, o CIAF passou praticamente um ano sem que houvesse condições de ser alimentado, uma vez que o sistema que foi comprado e a licitação foi feita, o sistema foi comprado de uma empresa americana que não deu conta de implementar o sistema e nós, em dezembro, não sabíamos absolutamente nada quanto que o governo havia pago, para quem havia pago, se havia pago. Há informações de empresas que receberam 2 vezes, de empresas que não receberam, de fornecedores que até hoje estão esperando. Mas é uma coisa assim caótica, para a gente dizer o mínimo. Mas a despesa com o pessoal, que é um dos motivos que sempre tem nos chamado a atenção, a despesa com o pessoal do Poder Executivo fechou 2018 com 44,56% da receita corrente líquida. O limite legal é de 49% e o limite prudencial de 46,55%. Isso significa que, se o Executivo está longe de atingir o limite imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal, a 101, por que não se corrigem os valores defasados desde 2015 dos salários dos servidores? Por que nós continuamos, e talvez nós entremos nesse governo, com o mesmo discurso, que é preciso você fazer um ajuste na máquina para depois passar a olhar os servidores? Ora, nós sabemos que estamos com 60 dias de governo e é por isso mesmo que há que se ter a leitura que esse governo tem para os próximos anos, tarefas, mas que algumas são sinalizadas. Uma delas é esta, e que o secretário amanhã virá aqui, e eu espero que o secretário não alegue que o seu desconhecimento das situações que encontrou se deve ao fato, primeiro, nós não temos CIAF. Segundo, de este percentual aqui, não está computado valores dos aposentados, que, se computados, elevam a mais de 51% o comprometimento da receita. E terceiro, que nós tenhamos respostas objetivas. Uma delas, senhores deputados, e eu falava com o deputado Michele após o seu pronunciamento aqui sobre a Sanepar fez uma PMI no ano passado, publicou uma PMI, uma participação de manifestação de interesse, para que houvesse PPPs para cerca de 130 municípios, para que esses 130 municípios tenham o atendimento de esgotamento sanitário feito por empresas privadas. Isso continua ou não? Porque se continua, será um desastre, deputado Goura. Será um desastre. Os municípios que nós pedimos, quais são os municípios colocados, são todos municípios pequenos, todos deficitários, que a Sanepar se livraria deles, mas que não apareceria ninguém para fazer PPP. Ou seja, você não tem mais responsabilidade. Claro que não é uma quebra de contrato unilateral, mas se não teria responsabilidade, a PPP não teria como cobrar o valor sem que houvesse, como há hoje, o subsídio cruzado, e nós ficaríamos, ou os acionistas da Sanepar, ficariam apenas com a melhor fatia do bolo. Então, são algumas coisas que nos chamam a atenção, e entre elas, senhor presidente, senhores deputados, não pode faltar, obviamente, nesse debate será feito amanhã, a questão do primeiro projeto que veio para cá da reforma administrativa. Um projeto que veio de forma assodada, veio de uma forma muito confusa, tão confusa que foi retirado para que seja feito um substitutivo geral. Foi anunciado que viria o projeto e que seria feita a reforma, que seria feito
um processo que 10 milhões de reais, Vossa Excelência, deputado Fruit, novamente me refiro ao senhor, Vossa Excelência, inclusive, fez um estudo mostrando, pelo menos no primeiro momento, que há dúvidas sobre esse superávit que seria atingido, mas que seria 10 milhões de reais ano. E é claro que há uma contradição, porque 10 milhões de reais ano de superávit, mas os cargos, eu tenho pedido informações, já o vice-líder já assinou, que irá responder positivamente, e o líder do governo também, mas nós queremos saber o seguinte: estes cargos estão preenchidos? Ou são apenas cargos que nominalmente constam, mas que não está sendo despedido os seus valores? Ou seja, há dotação, mas não há lotação. Ou o contrário, há lotação, mas não há dotação. É preciso que nós saibamos isso, porque nós não entramos aqui num debate, nós entramos num debate que é um debate falso. Vai ter um superávit. Eu não quero nem entrar no discurso se o governo do Estado deve ou não deve fazer subsídio ao ônibus, que essa é uma outra história. Você fazer um subsídio de 100 milhões e ter um superávit de 10 milhões é uma coisa também contraditória. Mas entre as contradições tem uma, para mim, que chama muito a atenção, senhores deputados. É o fato do governo dizer que vai extinguir a SET, a Secretaria de Ciência e Tecnologia. Eu falo diversas vezes nessa tribuna e vou repetir novamente. Quem faz pesquisa no Brasil não são as universidades privadas. A universidade privada não faz pesquisa. Quem faz pesquisa é a universidade pública, as federais e as estaduais. São só elas, deputado Requião. Lhe concedo uma parte. Deputado Tadeu, eu tomei o cuidado de pedir à Casa Civil o estudo da Fundação Cabral. Ele está na minha mesa, impresso com todas as suas páginas de reformulação do governo e as suas primeiras 38 páginas de considerações. Primeiro que as considerações me parecem ser retiradas de um trabalho de conclusão de curso de um aluno mediano de uma faculdade privada. Falta profundidade. A reorganização do Estado, ela se dá por pessoas que não tomaram o cuidado de entender o funcionamento da coisa pública. Fizeram uma reestruturação como se tratasse de uma pequena empresa privada. É uma MEI. Uma MEI. E nós estamos falando de um governo do Estado do Paraná com milhões de paranaenses, com um orçamento brutal, em bilhões, onde se preocuparam com tecnicidades. E não há, em momento algum, não há nenhuma linha do estudo da Fundação Cabral que garanta economia. Eles falam em tornar o Estado mais eficaz. Exatamente. Esse número de 10 milhões de economia apresentado à imprensa e aos deputados tiraram de um chapéu. Porque esse estudo não foi feito até porque o CIAF não está alimentado. Então esse valor é um achismo, é um chute que fica bem para a matéria publicitária. Temos que levar o Paraná um pouquinho mais a sério. Deputado Requião, o que mais me parece grave nessa história, por isso falo amanhã, é preciso que nós cobremos do secretário da Fazenda, porque ele é o secretário, não importa se ele está há 30 dias ou há 4 anos, ele é o secretário e, obviamente, que tem, deputado Homero, a condição de, sendo secretário, nos responder. O que será feito caso a SET passe à governadoria, e é uma superintendência, o que será feito com os 623 milhões de reais que anualmente, 2% de ciência e tecnologia, anualmente fazem parte da SET, ou pelo menos estão na Fundação Araucária. Para onde vai esse recurso? Quem vai administrar? Qual o projeto para esse recurso? Se não houver essas respostas, e de uma forma muito efetiva, não tenham dúvidas. Nós estaremos aqui, e o deputado que hoje preside a CCJ, o deputado Franceschini na CCJ já sinalizou que fará audiências públicas para que nós possamos debater esse tema. Nós, na Comissão de Direitos Humanos, também poderemos fazê-las, porque sabemos que isso impacta a vida de dezenas de pessoas, de milhares de pessoas, e é preciso que nós saibamos, nós não estamos, volto a dizer, nós não estamos tratando de 5 milhões, 10 milhões, nós estamos tratando de 623 milhões de reais, que não se sabe exatamente quem vai administrar e como vai administrar. Então, senhores deputados, amanhã eu acho que é um dia importante para nós aqui na Assembleia, na parte da manhã, mas eu espero, senhor... Deputado Tadeu, Vossa Excelência tem um minuto para concluir. Espero que o secretário que vier possa ser objetivo, como foi muitas vezes
o secretário Mauro Ricardo, até porque nós sabemos que uma declaração feita pelos diretores do Itaú nos surpreenderam na semana, quando ele disse que ficou muito contente de ouvir o senhor Slaviero dizendo que pode vender a usina da Copel, a usina de Foz de Areia, em 2023. Isso nos preocupa. Mas o centro do debate aqui é saber, a reforma administrativa tão propalada virá? E se vier, que reforma será? E se de fato vier, né, como será, o que vão fazer com os recursos que estão hoje nas secretarias e que nós não sabemos para onde vão? Como vão, quando vão e qual o objetivo disso? Caso contrário, infelizmente, essa audiência será mais uma vez apenas retórica. E de retórica nós já estamos cansados. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.